Olá pessoal! Nesta aula vamos estudar as plantas gimnospermas, o primeiro grupo na escala evolutiva a apresentar sementes, porém as mesmas não são protegidas por frutos. A proteção por frutos é uma característica das angiospermas, grupo a ser estudado nas nossas próximas aulas. O grupo das gimnospermas compreende um número estimado de 700 espécies, das quais muitas são conhecidas, ao exemplo das araucárias, pinos e das grandes sequoias. As gimnospermas também são de grande importância comercial, tanto pelas sementes comestíveis, ao exemplo aqui do pinhão, como também com relação à produção de madeira, papel e uso também paisagístico. É importante citar a espécie Taxus brevifolia, da qual se extrai a droga Taxol, utilizada no combate ao câncer. Agora, vários filos compõem o grupo das gimnospermas, mas primeiramente vamos estudar as características gerais desse grupo, para depois chegar nas características específicas de cada filo. Entre as características gerais, a primeira delas, que ninguém pode esquecer, ou qualquer aluno da biologia não pode esquecer, é que as gimnospermas não possuem frutos. Então, aquilo que nós já falamos, são as primeiras na escala evolutiva a possuírem sementes, só que essas sementes não têm frutos. Uma outra característica é que gimnosperma não possui flor característica, mas sim estróbilo e também em algumas ocasiões chamadas de pinhas. Veja um outro exemplo aqui nessa imagem desse estróbilo no caso de um exemplar de Cicadófita. Este é um estróbilo masculino. Agora, outro ponto importante é que o esporófito no grupo das gimnospermas ele é dominante e o gametófito, por sua vez, é reduzido. Aqui nessa imagem conseguimos visualizar um esporófito que caracteristicamente nas gimnospermas é lenhoso. Com relação às folhas, podemos dizer que as gimnospermas possuem megáfilos, sendo que esses megáfilos vão apresentar várias modificações, alguns na forma de escamas, outros na forma então de acículas, lembrando que essas acículas vão ter uma forma de agulha e podem ter de 10 centímetros de comprimento e entre 1 a 3 milímetros de largura. Com relação à reprodução, as gimnospermas independem de água, sendo que esses gametas, eles não são flagelados, por isso essa independência com relação à água no momento da reprodução. Então o que a gente percebe? É que já ocorre a formação de tubo polínico para a condução desses gametas masculinos. Interessante notar também no grão de pólen que ele é formado por uma célula do tubo, a qual forma o tubo polínico, e uma célula geradora que é responsável por formar os gametas masculinos. Com relação ao embrião, logo após a fecundação, esse embrião então ele fica envolvido pela semente. E o ciclo de vida desse grupo, no caso das gimnospermas, é um ciclo de vida heterosporado, ou seja, com megásporos e micrósporos. Os megásporos, eles são provenientes do estróbilo feminino e vão formar os óvulos que vão dar origem às sementes. Já os micrósporos, eles são provenientes de estróbilos masculinos e vão dar origem então aos grãos de pólen. Agora, associado ao conceito então de ciclo de vida heterosporada, podemos dizer que existem plantas monóicas e dioicas. As plantas dioicas também são chamadas então de unissexuadas e vão apresentar elementos masculinos e femininos em indivíduos diferentes, porém indivíduos da mesma espécie. Já as plantas monóicas ou bissexuadas são as plantas com elementos masculinos e femininos no mesmo indivíduo. E uma curiosidade também desse grupo com relação às folhas é que ele vai apresentar folhas resistentes à seca, frio e poluição aérea.
De maneira geral, então essas são as características desse grupo e nós vamos nas próximas aulas comentar as particularidades dos filos Coniferófita, Cicadófita, Ginkgófita e Guinetófita. Bom trabalho a todos, peço para que vocês leiam o texto de apoio e nos encontramos na próxima aula.